Efésios capítulo 1. Nós vamos hoje, pela misericórdia do Senhor, iniciar uma série de mensagens bíblicas na carta de Paulo aos Efésios. Então na igreja nós estamos fazendo assim: domingo pela manhã estamos falando a respeito da vida de Davi. Começamos hoje. E pelas noites nós vamos falar sobre essa carta. A maioria das pessoas que estudam a Bíblia, o Novo Testamento, dizem que Efésios é uma das cartas ao lado de Romanos mais importantes do Novo Testamento. Há pouco tempo estava conversando com um colega pastor e ele disse assim: Efésios tem tudo. Efésios tem doutrina, Efésios tem oração, Efésios tem vida cristã, Efésios tem batalha espiritual. Todo tipo de assunto você pode inferir dessa carta. E ela é uma carta muito importante e tem sido muito amada pela igreja ao longo dos séculos. Eu não sei se você sabia, mas a carta aos Efésios, ao lado de Filipenses, Filemão, Colossenses, formam as chamadas epístolas da prisão. São aquelas cartas que o apóstolo Paulo escreveu quando estava preso na cidade de Roma, ali por volta do ano 60 e 62 depois de Cristo. Ele escreve essa carta da prisão, como dissemos, e ele estava preso porque pregou o evangelho. Ele estava preso, irmãos, porque ele proclamou um rei diferente de César. Aliás, ele disse que existia um rei superior ao imperador de Roma, e por causa disso ele foi lançado em uma prisão. Todo o relato da vida do apóstolo Paulo até a sua prisão você pode encontrar no livro de Atos. Você vai ver que lá em Atos ele é preso em Jerusalém, depois ele é levado diante das autoridades judaicas que tentam fazer uma trama para assassiná-lo. Mas pela misericórdia de Deus, ele é transportado para uma cidade chamada Cesareia, e lá ele fica preso durante alguns anos. Mesmo as autoridades da época, sabendo que ele era inocente, que as acusações eram mentirosas, estavam fazendo questão de mantê-lo ali para que ficassem bem na fita com os judeus. Então chega um certo momento em que o apóstolo Paulo se vê injustiçado, e ele pede que seja julgado pelo imperador. E é nesse momento que ele é levado para Roma, e ele permanece ali na cidade de Roma alguns anos, também preso em sua própria casa, podendo receber amigos. E foi nessa prisão que ele compôs a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses, essas joias, essas maravilhas que a gente tem aqui para a nossa vida. Por que ele escreveu aos Efésios? Ele escreveu porque esses irmãos estavam preocupados com ele. Esses irmãos tinham um carinho muito grande pelo apóstolo Paulo, porque foi ele que fundou aquela igreja. Então os irmãos estavam preocupados com o seu aprisionamento, e ele escreveu essa carta para tranquilizar os irmãos, para mostrar que a prisão dele na verdade era parte de um plano maior, era parte de um plano divino, e que Deus estava usando a prisão dele para edificar a sua igreja, o reino de Deus avançar. Mas algo muito relevante em Efésios é que o apóstolo Paulo descreve a natureza da igreja de Deus, e nós vamos olhar por alguns domingos essa ideia. Ele mostra que a igreja de Deus é um plano que estava na eternidade, na mente de Deus, mas que é revelada apenas no Novo Testamento. Essa igreja ela foi implantada na história pela ação do Espírito Santo, no poder do Evangelho, e ela é expandida graças ao ministério dos apóstolos e dos profetas. Então ele vai mostrar isso ao longo dessa carta. Para quem lê Efésios, você pode notar duas grandes divisões. Se você fosse dividir o livro, dava para dividir em duas partes. A primeira parte é doutrina, a segunda parte é prática. De 1 a 3 doutrina, de 3 a 6 vida cristã, vida prática. No capítulo 1, ele fala sobre a salvação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo salvando.
No capítulo 2 ele descreve um pouco a nossa situação antes de crer no Evangelho, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. No capítulo 3 ele fala desse mistério que eu acabei de dizer para vocês, essa união de gentios e judeus dentro da igreja. E dos capítulos 4 a 6 ele trata de vários assuntos. Vida prática, ele apela à unidade, ele fala de dons que Deus concedeu à igreja, ele fala de vida santa, de comportamento individual, questões relacionadas a dinheiro, relacionamento entre marido e mulher, relacionamento com filhos, relacionamento com sexualidade. E no capítulo 6 ele termina dando um alerta contra Satanás. Então vocês percebem que nós temos uma boa caminhada aí pelos próximos meses, nessa carta que a igreja tem tanto amado ao longo dos séculos. Então hoje nós vamos começar no capítulo 1, e nós vamos ver o papel do Pai na salvação. Uma coisa que eu quero deixar logo de imediato em sua mente, é que o capítulo 1, ele descreve o Pai, o Filho e o Espírito Santo participando da salvação. Mas hoje, por conta do nosso tempo, nós vamos focalizar apenas o trabalho do Pai. Então vamos ler Efésios capítulo 1, do verso 1 até o verso 6. Mas só para você prestar atenção, note que do verso 3 até o verso 14, você não tem ponto. Nota que só tem ponto e vírgula separando os versículos. É como se fosse, irmãos, uma única sentença, uma única frase em que o apóstolo Paulo conta toda a história de salvação do povo de Deus. E nessa história de salvação, ele fala do papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E hoje nós vamos focalizar apenas no papel do Pai. Então leiamos Efésios capítulo 1, verso 1. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graças a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amém. Nós vamos ficar só até esse trecho hoje. Irmãos, eu queria começar dizendo a vocês que, embora a palavra trindade não apareça na Bíblia, o conceito de trindade é largamente ensinado em toda a Escritura, especialmente no Novo Testamento. O texto que acabamos de ler é um exemplo. Ele fala do Pai, depois ele fala do Filho, e no versículo 13 e 14 ele fala do Espírito Santo, todos os três envolvidos no processo de salvar o ser humano dos seus próprios pecados. Um outro exemplo talvez seria aquela fórmula batismal ensinada pelo Senhor Jesus Cristo, em Mateus 28, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E cada uma dessas três pessoas santas da Trindade tem um papel na sua salvação, tem um papel na sua remissão. E hoje nós vamos olhar para o papel do Pai. Semana que vem nós vamos continuar olhando o papel do Filho. Vocês perceberam que no verso 1 e 2 ele faz uma abertura, esse cabeçalho que ele fez, Paulo, servo de Deus, a igreja de Éfeso. Esse cabeçalho é bem comum nas epístolas de Paulo, e ele faz uma saudação, ele se identifica, depois ele identifica os seus destinatários, ele dá também uma palavra de bênçãos para aqueles irmãos, e normalmente Paulo inicia as suas cartas dessa forma. Então, do verso 3 ao verso 6, que é o texto que eu quero de fato concentrar a nossa atenção,
Eu quero trazer 3 ideias para a gente deixar marcado na nossa mente e sintetizar o ensino do apóstolo Paulo sobre o papel do Pai, a ação do Pai na salvação. Então a primeira ideia é essa, é que o Pai deve ser adorado pelas bênçãos que Ele nos dá. O Pai deve ser objeto de adoração por conta das bênçãos que Ele já nos doou. Essa é a ideia do versículo 3. Veja o que ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Irmãos, a ação do Pai na salvação é tão grandiosa, é tão maravilhosa, que o apóstolo Paulo começa bendizendo a Deus. Ele começa dizendo: bendito seja Deus, bendito seja o Deus. Veja que ele nem contou a história ainda, mas ele já está bendizendo a Deus. Então por que que ele faz isso? Por que que ele exalta a Deus? Por que que nós somos chamados a exaltar Deus também na nossa vida? E ele mostra tudo o que o Pai fez. Eu não sei se você percebeu na leitura do texto, mas todas as ações de Deus Pai aqui sempre são colocadas no pretérito. Sempre são colocadas como algo que Deus já fez no passado. No versículo 3 diz que Ele nos tem abençoado. No versículo 4 diz: Ele nos escolheu, uma ação que foi feita no passado. No versículo 5 diz que Ele nos predestinou, uma ação que também foi feita no passado. E no versículo 6 diz, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então Ele concedeu graça também no passado. São 3 ações do Pai no passado. Isto é, Paulo está dizendo, olha, todas as bênçãos que Deus lhe dá, elas já foram dadas, elas já foram garantidas. Antes que o mundo existisse, antes que o Pai dissesse haja luz, Deus já tinha abençoado você com tudo que você precisa. De tal maneira que Deus hoje não está realizando nenhuma obra nova mais. Deus Pai não está mais escolhendo, Deus Pai não está mais abençoando, porque Ele já abençoou você desde a eternidade com tudo o que você precisa. As bênçãos que você herda, na verdade hoje, no tempo presente, são apenas aquelas bênçãos que o Pai já preparou para você no passado. Irmãos, Ele está dizendo que Deus nos abençoou de uma forma rica, de uma forma variada, todo tipo de bênçãos. E Ele diz, bênçãos espirituais. E talvez você pergunte, mas por que não bênçãos materiais, saúde, riqueza, amigos? É evidente que Deus também é o autor dessas bênçãos, tudo vem dele. Mas lembre que essas bênçãos são parte desse mundo. Essas bênçãos você não vai levar com você depois que você morrer. Ele está falando das bênçãos espirituais, das bênçãos que de fato têm proeminência. Ele fala que essas bênçãos foram garantidas nos lugares celestiais. Sabe o que significa isso? Ele está falando de um mundo, uma dimensão celeste, uma dimensão que você não pode perceber com esses olhos, mas é uma dimensão real, é uma dimensão que existe, é uma dimensão invisível aos olhos carnais, mas que se relaciona com essa dimensão que nós estamos vivendo aqui nesse momento. E ele diz no versículo 3 que todas essas bênçãos, olha as últimas 2 palavras do verso 3, todas essas bênçãos espirituais são em Cristo. Eu queria que você percebesse isso. Eu já tenho falado aqui na igreja que toda vez que a Bíblia repete frases, palavras, expressões, a gente tem que dar atenção a isso, porque foi o Espírito Santo que deu esse texto para a gente. E toda vez que o Espírito Santo repete uma palavra, repete uma ideia, a gente tem que ali fazer um risquinho, marcar, porque Deus está querendo chamar a atenção. E tem algo que rouba a nossa visão no capítulo 1, é a repetição, em Cristo, por meio de Cristo, por causa de Cristo. Porque o apóstolo, dirigido pelo Espírito Santo, repete tanto isso? É para nos lembrar que o mediador pelo qual nós recebemos as bênçãos do Pai é o Filho.
É como se o filho fosse diante do pai, pegasse todas aquelas bênçãos e levasse até você. Deus nos abençoa através de Jesus Cristo. Portanto, por que Deus é bendito? Porque Paulo começa no primeiro versículo dizendo: bendito seja o Deus, por causa das bênçãos. É por isso que o apóstolo Paulo louva, é por isso que o apóstolo Paulo canta, e é por isso que nós também somos chamados a entrar nesse mesmo coro celeste com o apóstolo Paulo. Bendito seja o nome de Deus. Ele tem nos abençoado, Ele tem nos dado bênçãos espirituais, Ele tem nos dado bênçãos que vão além dessa realidade, bênçãos que foram dadas na eternidade, que nós herdamos agora, e que um dia, quando partirmos desse mundo, nós ainda vamos continuar herdando bênçãos de Deus, porque nós somos um povo abençoado. Crê nisso? É o que o texto nos diz. Então, bendito seja Deus. Deus é o objeto do nosso louvor. Mas a segunda ideia: pelo que mais nós devemos louvar a Deus? Versículo 4, vamos ler. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Pelo que mais devemos louvar a Deus? Nós devemos louvar a Deus, e essa é a segunda ideia, por conta da bênção da eleição. Irmãos, eleição é uma palavra que a Bíblia usa para descrever uma escolha feita pela pessoa de Deus, na eternidade, antes da fundação do mundo, uma escolha soberana, em que Ele decidiu salvar certas pessoas. E é interessante que para muita gente isso não é motivo de louvor. Para algumas pessoas, inclusive, isso é um motivo de uma certa queixa contra Deus. Ah, mas isso parece uma coisa meio injusta. Ah, isso aqui parece meio que é uma acepção de pessoas, e a Bíblia diz que Deus não faz a acepção de pessoas. Mas o fato, irmãos, é que o apóstolo Paulo enumera a eleição como sendo a primeira bênção que nós herdamos de Deus através de Cristo. Eu não sei se você é uma dessas pessoas que não considera a eleição uma bênção, mas eu quero dizer a você que o apóstolo Paulo considerava assim. Ele enumera como sendo uma bênção. E ele tem tanta convicção de que ele não está só nesse grupo, que ele diz assim: Ele nos escolheu. Ele está falando de um grupo de pessoas, ele está falando da igreja de Éfeso. Ele acredita que aqueles irmãos daquela igreja compunham junto com ele esse grupo que Deus chama de eleitos. Novamente eu te digo, eu não sei o que você pensa sobre esse assunto, mas esse assunto era um dos motivos pelos quais Paulo dizia: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus escolheu pessoas para salvar. E o texto diz que Ele nos escolheu. Quando foi essa escolha? Antes da fundação do mundo. A ideia é que antes de Deus criar qualquer coisa, Ele já tinha decidido nele mesmo quem Ele iria salvar. Ele já tinha eleito um grupo de pessoas. E essa eleição não tem nada a ver com o que você é. Essa eleição não tem nada a ver com o que você fez, porque foi antes de você ser criado. Não é que Deus olhou para você e viu que você seria uma pessoa interessante, uma pessoa boa, e Ele resolveu então escolher você por causa disso, porque de alguma maneira você tinha mais inclinação para receber o Evangelho que as outras pessoas. Não. Ele diz que foi uma escolha soberana, antes da fundação do mundo, que não tem nada a ver com você, com sua moralidade, com a sua fé. A base dessa eleição definitivamente não está em você. Ele diz no versículo 5 que nós fomos predestinados por meio de Cristo. E aqui nós temos uma pista do critério. Tem pessoas que sempre, quando a gente ensina essa doutrina, fatalmente vem essa pergunta: certo, pastor, mas qual foi o critério que Deus escolheu? Qual foi o critério? A resposta que nós temos é Cristo. Deus não quis dar para a gente uma resposta clara.
Na verdade, Deus nos ocultou o porquê Ele escolheu você e não escolheu outras pessoas. A única coisa que sabemos é que essa escolha não se baseia em nós. Essa escolha não se baseia nos nossos méritos. O critério está em Cristo. Cristo é a chave para você compreender a eleição. O que a Bíblia nos diz é que Deus tinha um plano eterno de formar um povo, de formar sua igreja através do Senhor Jesus Cristo, um povo que fosse seu. Mas ainda no versículo 4, ele acrescenta mais uma informação sobre esses eleitos. Ele diz: nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Muito importante essa declaração. Aqui o texto está dizendo que Deus escolheu pessoas, Deus escolheu um grupo de gente para ser salvo, mas Deus escolheu essas pessoas para serem um povo diferenciado. É para ser diferente dos outros. É para ser santo e irrepreensível. Em outras palavras, Deus não escolheu você para você viver de qualquer forma. Deus não escolheu você para você ter uma vida livre, em que você faz tudo aquilo que você deseja. É evidente, irmãos e irmãs, que ser santo e irrepreensível não significa ser perfeito. Perfeito nós só vamos ser no estado eterno. Mas significa que a sua vida não é caracterizada pelo controle de certos pecados em você. A ideia é que você peca, mas que você não vive sempre caindo, tropeçando, andando, insistindo nos mesmos pecados, vivendo habitualmente, sem nenhum tipo de tristeza, de dor no seu coração, porque você está desobedecendo a Deus. Essa é a ideia de ser santo e irrepreensível. Então a ideia é que você não pode ser conhecido como uma pessoa mentirosa, desonesta, imoral, desobediente, avarenta, perversa. Nós fomos eleitos para ser santos. Nós fomos eleitos para ter uma vida que agrada a Deus. Nós fomos eleitos para amar ao Senhor e obedecer ao Senhor. Eu não sei se você percebe, mas aqui tem uma implicação muito forte. É que a sua vida, ela prova a sua eleição. A eleição, ela sempre vem acompanhada da santidade. Esse mesmo Deus que escolheu você no passado, Ele providenciou nos dias de hoje o Espírito Santo para santificar o seu coração. Isso significa que onde não tem santidade, onde não tem irrepreensibilidade, não tem salvação. Porque um produz o outro. Eu estou falando, irmãos, que uma pessoa que vive em imoralidade, mentira, desonestidade, fornicação, adultério, vingança, essa pessoa pode estar sentado no banco de uma igreja fielmente todos os domingos, mas a vida dessa pessoa está testemunhando que ela não tem Cristo. Porque todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, diz a palavra de Deus. Então, quando Deus escolhe um povo, Deus não escolhe você para você continuar tendo a mesma vida que você tinha. Deus não escolhe para você ter os mesmos pensamentos. Deus não escolhe para você manter os mesmos valores. Deus te escolheu para ser santo. Deus fez você nascer de novo. Deus te deu uma nova natureza. Então, a santidade é o fruto natural de quem foi escolhido. No final das contas, poderíamos dizer que nós fazemos aquilo que somos. Tudo o que nós fazemos tem a ver com o que nós somos no nosso coração. Se os nossos frutos são frutos do Espírito, de justiça, de verdade, isso está testemunhando que nós somos de Cristo. Por outro lado, irmãos, se nós temos uma vida igual, parecida com as pessoas que não conhecem o Evangelho, mesmo sentado nos bancos das igrejas, domingo após domingo, você é perdido. Você não se converteu a Jesus. Porque Deus escolhe pessoas para a santidade. É o fruto natural. Como eu disse, não é perfeição, mas é aquele horror pelo pecado,
e aquele desejo de andar com Deus e experimentar a presença de Deus todos os dias. Onde nós vemos esse tipo de fruto, a gente pode dizer, ali tem um eleito de Deus, ali tem um escolhido de Deus. Então, irmãos, essa é a primeira bênção que Deus Pai nos deu, enumerada pelo apóstolo Paulo. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu através de Cristo, e Deus nos escolheu para a santidade. Agora vamos olhar mais uma bênção, desta vez no versículo 5. É quase que uma extensão do versículo 4, mas ele diz o seguinte: nos predestinou para Ele. O certo seria aproveitar a frasezinha do verso anterior, onde ele diz, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Novamente, Paulo enumera a segunda bênção. A primeira bênção ele disse que foi a eleição. A segunda bênção é a predestinação. E eu volto a dizer que essa bênção, pela qual o apóstolo Paulo diz, bendito seja Deus, é uma bênção que não está no vocabulário de muitos cristãos, e que não é motivo de louvor para muita gente, mas para o apóstolo Paulo era. Nós falamos que a eleição é aquela escolha que Deus fez na eternidade a respeito de um grupo de pessoas que Ele queria salvar. A gente poderia dizer que a predestinação é o destino, é o objetivo, é o propósito para o qual essas pessoas foram eleitas. Então, enquanto a eleição é a escolha, a predestinação é o destino, é o alvo que Deus quer levar esses eleitos. Então, o que são? Para que foram eleitos? Para onde estão sendo levados? O versículo 5, na primeira frase, nos diz, e nos predestinou para quem? Para Ele. Então, para que nós fomos predestinados, separados? Para Deus. Para sermos propriedade de Deus, posse de Deus. Deus nos toma para si mesmo. É como se Ele nos separasse e dissesse, ó, esse grupo de pessoas aqui é meu, e eu vou estar com eles eternamente, eternamente na minha presença. No restante do versículo 5, ele continua dizendo outro propósito, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Adoção de filhos. O que isso significa? Que Deus te escolheu para você ser da família de Deus. Deus te escolheu para você ser filho de Deus. Do mesmo jeito que um pai que ama seu filho, ele protege, ele cerca, ele traz para perto de si, ele cuida. O apóstolo está dizendo, você foi salvo para isso, para você ser um filho adotado, você entrar nessa família espiritual. E novamente, irmãos, aqui tem implicações profundas para a gente. Nem todas as pessoas são filhos de Deus. Essa verdade é muito dura. E já teve pessoas que uma vez eu estava pregando aqui na igreja e uma pessoa se levantou e foi embora porque eu estava dizendo essa verdade. Mas essa verdade não é minha. Essa verdade é das Escrituras. No capítulo 1 do Evangelho de João, ele diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que recebem, eles são tornados filhos. Não é o nascimento físico que faz uma pessoa ser filha de Deus. É o novo nascimento. É o nascimento espiritual que torna uma pessoa da família de Deus. E ele diz que aqueles que foram predestinados, eles foram predestinados para isso. Eles foram separados dentre a eternidade. Deus dizendo, vai chegar um dia em que eu vou usar o meu Santo Espírito e o Espírito Santo vai cativar o coração dessa pessoa e ela vai ser trazida para dentro da minha família e eu vou recebê-la como sendo o meu filho. É assim que Deus salva, irmãos. É assim que Deus nos torna propriedade dele. Não há outro meio a não ser através de Jesus Cristo, como ele diz no restante do versículo, por meio
de Jesus Cristo, novamente aquela ênfase, Jesus Cristo como mediador, Jesus Cristo como sendo aquela pessoa que pega as bênçãos do Pai e oferece para a gente. Ele é o mediador dessas bênçãos. Normalmente quando a gente chega nesse ponto de textos como esse de Efésios capítulo 1, algumas pessoas já estão meio que um nó na cabeça assim. Mas é assim mesmo, pastor? Deus planejou assim? Então quer dizer que Deus já planejou desde a eternidade, Ele sabia que o pecado ia entrar, Ele sabia que a raça humana ia mergulhar na perdição, e Ele deixou isso tudo acontecer. Isso foi o melhor, você existir num mundo que tem tanto pecado, tanta maldade, saber que tem tanta gente que vai ser condenada. Por que Deus fez isso? No restante do versículo 5, ele dá uma pequena pista dessa resposta. Ele diz, no final do verso 5, na terceira linha do verso, ele diz: segundo o beneplácito da sua vontade. Sabe o que significa beneplácito? Significa o bom prazer da sua vontade. Foi tão somente pelo desejo de Deus. Eu sei que essa resposta não satisfaz você, não satisfaz a sua curiosidade, também não satisfaz a minha. Mas é a única resposta que Deus nos dá. O restante Ele quis manter oculto. A resposta do apóstolo Paulo é essa: segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória. Foi por isso que Ele fez tudo o que Ele fez. Então Ele está dizendo que na sua infinita sabedoria, irmãos, e vamos lembrar disso enquanto falamos esse assunto. Deus é infinitamente sábio. Nós é que não sabemos aquilo que falamos, mas Deus é infinitamente sábio. Então, em sua infinita sabedoria, Deus permitiu que o pecado entrasse nesse mundo. Ele tinha todo o poder para impedir, mas Ele não quis fazê-lo, por causa da sua vontade. E Ele enviou Jesus Cristo para morrer uma morte substitutiva na cruz. E Ele decidiu salvar algumas pessoas e deixar que outras permanecessem nos seus próprios pecados e fossem condenadas. E a Bíblia está dizendo que Deus, Ele é glorificado em todo esse processo. Então, irmãos, Deus permitiu que o pecado entrasse em nossa realidade para que de fato o mal fosse vencido, o pecado fosse extirpado de uma vez por todas nesse mundo, e para que no novo céus e na nova terra não exista mais a possibilidade de haver pecado ali. O novo céus e a nova terra, irmãos, será um local de felicidade absoluta, porque lá não haverá mais a possibilidade de pecar, porque Deus já resolveu o problema do pecado de uma vez por todas nessa realidade. No paraíso havia a possibilidade de pecado, mas no novo paraíso, Deus através de Cristo já vai ter matado o pecado nesse mundo, e portanto todos os remidos que um dia entrarão lá no céu junto com os anjos, eles não terão mais a possibilidade de pecar, e é lá que vai haver felicidade absoluta, porque é impossível haver felicidade absoluta quando o pecado está rondando a nossa vida. Então ali, irmãos, no céu, o pecado não vai ter mais possibilidade de nos atingir, como um dia atingiu os nossos pais, Adão e Eva, lá no paraíso. Tem uma frase do Santo Agostinho, que é mais ou menos, eu estou fazendo mais ou menos uma paráfrase, que ele diz assim, o seguinte: no paraíso, eu podia pecar. Saindo do paraíso, eu não posso não pecar. Depois que a graça me salvou, eu posso não pecar. E no estado eterno, eu não poderei mais pecar. Entenderam? Parece que deu meio um nó aí, né? Eu vi uma fumacinha saindo aqui da cabeça de alguns irmãos. Então ele está dizendo o seguinte: no paraíso, havia uma possibilidade de pecar.
eles podiam permanecer fiéis a Deus ou não permanecer fiéis a Deus, e nós sabemos a história. Depois que o homem é expulso do paraíso, ele não tem mais como viver sem pecar, porque o pecado atingiu toda a sua vida, toda a sua essência. Então não tem mais como ele viver sem cometer pecado, ele é pecador. Mas o dia que o Espírito Santo alcança você, salva você, te dá uma nova vida, existe a possibilidade de você viver nesse mundo sem pecar, ou pelo menos pecando tanto. Mas o dia que você entrar na eternidade, nunca mais você vai pecar ali. Porque todo o problema do pecado vai ter sido resolvido nessa era, nessa realidade que nós estamos vivendo hoje. Só que para a gente chegar naquele fim, nós temos que passar por todo esse processo. E foi assim, irmãos, que Deus planejou. Foi dessa maneira. Um planejamento sábio, profundo. Lembra das palavras do apóstolo Paulo em Romanos 11, 33? Ó profundidade da riqueza, que da sabedoria e do conhecimento de Deus. Só o Senhor Deus, irmãos, é que poderia idealizar um plano desse. E não adianta você ficar perguntando, mas por que esse plano? Por que um plano em que nós vamos ter pessoas padecendo no inferno? A resposta é, Deus aprove. Deus quis assim. Romanos capítulo 9, versículo 20, o apóstolo Paulo colocou uma palavrinha para quem faz esse tipo de pergunta. Ele colocou o seguinte: quem é você para discutir com Deus? O barro pode discutir com o oleiro? Lembra do encontro de Deus com Jó, no final do livro de Jó, Jó cheio de perguntas, e Deus chama ele, vem cá Jó, vamos conversar um pouco. Onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos? Onde é que você estava quando eu estava criando todas as coisas? Me explica aí, Jó, como é que esse planeta fica suspenso no espaço? Me explica se você sabe de alguma coisa. Aí o texto diz que Jó coloca a mão na boca e diz assim: Senhor, eu falei do que eu não sabia. Quem sou eu para questionar o Senhor? O Senhor pode tudo, o Senhor é o dono, o Senhor faz a sua vontade. Irmãos, eu quero reconhecer que essa doutrina, ela é muito difícil para a nossa natureza humana. Ela é difícil. É uma doutrina que a gente luta com ela. Você pode até lutar com essa doutrina, mas nunca diga que ela é antibíblica. Nunca diga que ela não está na Escritura. Você pode ter até alguma dificuldade de absorvê-la. E isso é normal. Se você ler a história do cristianismo, você vai ver que muitas pessoas de Deus piedosas lutaram para entender isso aqui. Mas você não pode negar. Ela está na Bíblia. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Então você pode afirmar honestamente, é bíblica, mas eu não compreendo tudo. É uma boa avaliação. Lembre-se que a sua salvação não depende de você compreender nos pormenores como é que essa doutrina funciona. Talvez quando você chegar no céu, você tenha uma explicação melhor do que a desse pastor. E lá você vai se convencer de uma vez por todas. E se você não conseguir dizer bendito seja Deus aqui na terra, pelo menos no céu você pode dizer. Mas eu encorajo você a dizer bendito seja Deus, pelo menos pela fé. Ainda dizendo, Senhor, eu não compreendo tudo, mas eu sei que o Senhor é bom, que o Senhor é perfeito, que o Senhor é sábio. Então se o Senhor fez isso aqui, é porque isso aqui é o melhor. Então mesmo eu não entendendo por causa das minhas limitações, bendito seja o nome do Senhor. Nós precisamos disso. No final das contas, o apóstolo Paulo termina essa parte no verso 6 dizendo: para o louvor da glória de sua graça. Então no final das contas, Deus vai receber todo o louvor. Essa é a grande razão da eleição. Povos inteiros, etnias, culturas, todos diante de Deus, dizendo: Senhor, que graça infinita, que Deus maravilhoso. É isso que vai acontecer no novo céu e nova terra.
Caminhando aqui para a nossa conclusão, eu tenho algumas implicações e questões finais que eu quero pontuar e depois nós vamos orar ao Senhor. A primeira delas é que a nossa salvação, a salvação dos tormentos do inferno, é uma obra de Deus. Do começo ao fim, é Deus. É verdade que um dia você recebeu Jesus, você disse: eu me arrependo dos meus pecados. Mas lembre que você só fez isso porque Deus no passado já tinha escrito seu nome no livro da vida. E um dia Ele preparou uma pessoa que levou para você o Evangelho, e o Espírito Santo usou aquela mensagem para te salvar. Mas do começo ao fim é de Deus. Ele planejou tudo em amor. Ele escolheu um povo para si, e esse povo vai viver eternamente com Ele, e Ele fez tudo isso para a glória de Deus. E o apóstolo Paulo diz: bendito seja Deus. E a lição, irmãos, para a gente é essa: a nossa salvação deve ser motivo de louvor. Nós devemos entoar canções em que nós glorificamos a Deus pela salvação. Nas nossas orações, nós temos que pronunciar palavras de louvor ao Senhor por conta da nossa salvação. Lembrando: Senhor, eu não sou nada, se não fosse o Senhor eu estaria perdido, eu estaria morto, mas o Senhor misericordiosamente me amou com amor eterno, que eu não sei nem compreender como é que ele funciona. Mas louve ao Senhor por sua salvação. Louve ao Senhor. A segunda lição, nós já tocamos nela, mas eu quero desenvolver mais um pouco, é que onde não há santidade, não há salvação. Nós vimos que os eleitos são santificados. Eles foram escolhidos para santidade e irrepreensibilidade. Então aquela pessoa que está dentro de uma igreja, que acredita porque um dia levantou a mão em um culto, veio à frente, fez uma oração, congrega em uma igreja, mas não tem vida piedosa, não tem santidade de vida, não está buscando a Deus, não está mortificando a sua carne. Eu quero dizer a você, e pedindo ao Espírito Santo de Deus que leve isso ao seu coração: provavelmente você está perdido. Provavelmente você está contada entre aquelas pessoas de Mateus capítulo 7. No teu nome fizemos milagres, expulsamos demônios. Jesus dizendo: afaste de mim, porque eu não conheço vocês. É muito provável que você seja contado entre essas pessoas. Porque, irmãos, todas as pessoas que são salvas por Deus, elas são cativadas pelo amor de Cristo. Elas são encantadas pela beleza do Evangelho e da salvação. É uma pessoa que olha para dentro de si e com toda humildade diz: ó, Senhor, eu merecia o inferno, eu merecia a punição, eu merecia a tua eterna indignação, e mesmo assim o Senhor me salvou por tua graça, uma graça imerecida. Então uma pessoa que foi realmente salva por Deus, ela nunca vai usar a graça de Deus como desculpa para viver no pecado. Sabe aquela ideia que às vezes as pessoas falam: uma vez salvo, salvo para sempre, e usam essa ideia como se salvação fosse uma licença para você viver na libertinagem espiritual. Então essa doutrina aqui, ela vem de encontro a essa informação. Fomos predestinados para a santidade. A graça de Deus não é desculpa para você viver no pecado. Deus me perdoa, Deus me perdoa, Deus é amor. A graça de Deus não é desculpa para isso. A graça de Deus deve ser a força que move você a correr do pecado. Eu não posso viver de outra maneira diante de um Deus que tanto me amou. Lembre-se disso. A terceira ideia que eu quero destacar e pontuar é que uma compreensão correta da doutrina da eleição vai despertar no nosso coração humildade, nunca soberba. Irmãos, não tem coisa que humilha mais a gente, que nos faz prostrar diante de Deus,
do que você pensar: por que eu? Tem tanta gente melhor do que eu. Tem tanta gente mais inteligente que eu. Tem tanta gente que tem mais visibilidade, que poderia fazer tanto pelo reino de Deus, caso se convertesse. Por que eu? Essa doutrina, ela humilha a gente, coloca onde a gente precisa estar. Uma pessoa que compreende essa doutrina corretamente, mesmo que ela fosse condenada ao inferno, hipoteticamente falando, lá do inferno essa pessoa diria: Senhor, eu estou aqui porque eu mereço. Tua palavra diz que o salário do pecado é a morte, a alma que pecar, essa morrerá. Então eu estou aqui, Senhor, porque eu mereço. E se hoje eu não estou no inferno, eu estou na tua presença, é inteiramente pela tua graça. Uma graça livre, uma graça maravilhosa, que não tem nada a ver com o que eu sou e faço. Irmãos, essa doutrina, ela quebranta o seu coração, ela rouba o seu orgulho e faz você se prostrar em alegria diante do Senhor. Uma outra ideia é que a compreensão correta dessa doutrina vai produzir na sua vida consagração ao serviço de Deus. Se você compreende essa doutrina corretamente, você vai ser mais consagrado. Você tem mais disposição de servir a Deus. Você olha o que a Bíblia diz. Lá na eternidade, Deus me amou, Deus me escolheu, Deus enviou Jesus Cristo para sofrer aquela morte terrível pelos meus pecados. Deus me deu o Espírito Santo. Deus fazendo tudo isso por mim. De que outra maneira eu poderia viver nesse mundo se não fosse para servir esse Deus? Você lê passagens no Evangelho em que Jesus lava os pés dos seus discípulos e depois diz assim: vocês estão observando o que eu acabei de fazer, então façam do mesmo jeito que eu fiz. Lavem também os pés uns dos outros, sigam o meu exemplo. Então você olha para o que Deus fez, você olha para o que Cristo fez, você não tem outra maneira de viver nesse mundo que não seja amando, servindo, vivendo para esse Criador que amou você eternamente. Uma compreensão correta dessa doutrina também vai despertar no seu coração amor pelos seus irmãos. Por que nós amamos os nossos irmãos? Porque Deus os ama. Quem é de Deus, ama aquilo que Deus ama, e aborrece aquilo que Deus aborrece. Então você olha para aquela pessoa que às vezes você tem dificuldade de conviver, aquela pessoa que é estranha, aquela pessoa que de vez em quando pisa no seu calo, aquela pessoa que às vezes se comporta, fala uma palavra dura com você. Por que você ama essa pessoa? Você não ama essa pessoa simplesmente por conta do que ela faz, mas você ama porque essa pessoa é amada por Deus. Deus ama essa pessoa. Deus colocou essa pessoa na mesma família espiritual que eu. Então eu sou chamado a amar essa pessoa. Irmãos, quem crê nessa doutrina vive uma vida cristã em que não tem espaço para indiferença, rancor, espírito de vingança. Você simplesmente ama, porque Deus ama. Você admira esse mistério de Deus juntar numa família espiritual pessoas tão diferentes. Pessoas que têm cultura, pessoas que não têm muito estudo, pessoas que têm posição social, pessoas que não têm posição social, pessoas que têm um poder aquisitivo superior, pessoas que estão quase passando fome. Deus juntou todo esse povo em uma família espiritual. Nós amamos essas pessoas porque Deus ama. Uma compreensão correta dessa doutrina também vai mover o seu coração a se comprometer mais com a obra missionária. Isso aqui é o contrário de que muita gente afirma. Inclusive, uma das críticas que comumente fazem à doutrina da eleição é essa: se Deus já elegeu, para que pregar o Evangelho? Se Deus já elegeu, por que enviar missionários? Não vai se converter?
Irmãos, isso é um erro crasso e é um desconhecimento completo do que a Bíblia diz, porque a maneira pela qual Deus chama os eleitos é por meio da pregação do Evangelho. Deus tem escolhidos aqui, nesse bairro, nessa cidade, nesse estado, nesse país, e é por isso que nós pregamos o Evangelho e enviamos missionários. Eu confesso aos irmãos que se não existisse doutrina da eleição, eu não teria motivação para pregar o Evangelho. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o ser humano, deixado no seu estágio natural, sem a ação do Espírito Santo, Romanos 3,10, não há quem busque a Deus, não há quem entenda, não há quem se prostre diante do Senhor. A Bíblia diz que o homem no seu estágio natural, ele não quer Deus, ele foge de Deus. Eu não sei se você lembra, lá em Atos capítulo 18, o apóstolo Paulo estava pregando em Corinto, e ele estava numa luta ministerial muito grande, com desejo de abandonar a obra, e Deus aparece para ele e diz assim: Paulo, fala e não te cales, porque eu tenho muito povo ainda nessa cidade. E foi isso que moveu o apóstolo a continuar. Tem gente nessa cidade, Paulo, eu escolhi pessoas dessa cidade, então fala, não te cales, continue pregando o Evangelho. Foi assim que Deus animou o apóstolo Paulo. Então quem crê nessa doutrina, tem prazer em enviar missionários, porque nós acreditamos que Deus tem pessoas de todos os povos, línguas e nações para chamar através do Evangelho. Talvez você chegou aqui hoje à noite e ficou um pouco inquieto com todas essas coisas que você acabou de ouvir. Talvez fazendo perguntas que um dia eu fiz para mim mesmo. Eu sou uma dessas pessoas? Será se eu sou um eleito? Eu faço parte desse grupo? Você já recebeu a primeira resposta. A primeira resposta é que quem Deus elegeu são pessoas que são santificadas. Então olhe para a sua vida, olhe como você tem vivido. A santificação confirma a sua salvação. Você essa noite pode tomar uma decisão de viver assim. De hoje em diante, Senhor, eu quero viver como teu filho. Eu quero dar o fruto que a salvação traz, é o fruto de santidade. Mas você pode continuar perguntando: sim, mas eu até quero, tenho vontade, mas e se eu não for? Como é que fica? Eu quero te dizer que só você fazer essa pergunta já é uma grande indicação de que Deus está trabalhando no seu coração. Porque esse tipo de conflito, só as pessoas que têm o Espírito Santo têm. Falar isso aqui para quem não tem o Espírito Santo é indiferente. É indiferente, não mexe. Então, se você está fazendo essa pergunta, eu quero convidar você essa noite. Venha até Jesus. Crê em Jesus. Mas como é que eu vou saber? Olha, se você estivesse numa floresta perdido, você não ia esperar aparecer uma pessoa para gritar por socorro. Você simplesmente ia gritar, até que alguém, quem sabe, ouvisse sua voz e viesse lhe socorrer. Então clame por Jesus. Clame por socorro. Senhor, me liberta dos meus pecados, me santifica, me recebe, me adota como filho nessa família espiritual. Note bem o que eu estou te dizendo. Eu não estou te dizendo para você dar uma chance para Jesus. Uma vez eu escutei um pastor pregando assim: você que está aqui hoje, dê uma chance para Jesus. Oh, que Jesus fraco, não é? Não é você que dá uma chance para Jesus. Você tem que clamar para que Jesus dê uma chance para você, porque é você que precisa dele. Então clame por ele. Senhor, me aceita, me recebe como filho. Há esperança, Senhor, para mim? Tem como eu escapar dessa condenação terrível? E saiba que querer a Cristo é prova de eleição. Desejar Jesus é prova de eleição, porque os não eleitos não têm esse desejo.
Então venha a Jesus, se converta a Ele. E você que já se converteu, faça uma avaliação sincera da sua vida. Deus te elegeu para a santificação. Deus não te elegeu para você viver para si mesmo. Deus não te elegeu para você viver correndo atrás dos teus desejos. Deus te tornou um filho, uma filha para você andar com Deus, para você buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Lembre-se disso. Irmãos, vamos todos nos juntar a Paulo. Vamos glorificar a Deus por essa obra tão gloriosa e misteriosa, mas cheia de bondade e de amor. Deus nos elegendo e nos predestinando. Amém. Então vamos orar todos juntos ao Senhor nesse momento. Te adoramos, ó Pai, nessa noite, nós te glorificamos. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por essa obra tão grande, tão misteriosa, que está além da nossa compreensão e que a nossa natureza humana tem muita dificuldade em aceitar. Mas nós, Senhor, nos rendemos diante do Senhor, nos prostramos e declaramos que o Senhor é Deus, que o Senhor é infinitamente sábio e que os teus planos são perfeitos e que nada pode frustrar a tua vontade. Nós sabemos que o Senhor é completamente justo em cada uma das suas ações e pensamentos. E é com essa fé que nós recebemos essa doutrina hoje, mesmo sabendo, Deus, que há muitas perguntas e questões no nosso coração não resolvidas. Mas nós recebemos pela fé, crendo que não conhecemos porque somos limitados, pecadores e efêmeros, e que pessoas como nós jamais poderíamos compreender a mente de um Deus eterno, poderoso, santo e perfeito. Nos ajude, ó Deus, a vivermos uma vida santa. Nos ajude a vivermos à altura dessa santa vocação. Vida irrepreensível, vida de piedade. Nos ajude, Senhor, a percebendo que essa salvação, nós vivemos uma vida completamente dedicada ao Senhor, buscando o teu reino e a tua justiça em primeiro lugar. Mas eu clamo por essas pessoas que estão aqui, e por aqueles que ainda não entregaram o coração ao Senhor, aqueles que ainda estão vivendo em perdição, ou aqueles que estão iludidos, ó Pai, pensando que tiveram um encontro contigo, mas nunca experimentaram verdadeiramente uma renovação de vida. Abra os olhos espirituais, Senhor, dessas pessoas, para que elas percebam, para que elas se prostrem, para que elas vivam para o Senhor Jesus, elas recebam perdão dos seus pecados e sejam santificadas pelo teu Santo Espírito. Nós nos alegramos, Senhor, ao lembrar que um dia o pecado não fará mais parte da nossa realidade, que no dia em que entrarmos no novo céu e na nova terra, de uma vez por todas o pecado terá sido vencido, e nós não teremos mais a possibilidade de pecar. Oh Deus, nós nos alegramos com isso. As tuas obras são perfeitas e maravilhosas. Te agradecemos por essa noite, clamamos para que o Senhor nos conceda uma semana de muita paz e alegria no Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém.